quando nós vamos ler o livro de Ruth, sempre que vem à nossa mente, né, é a história de Ruth e de Noemi, né? Que Noemi, no caso, era a sogra e Ruth, no caso ali, era sua nora. Então, a palavra, sempre que nós vamos pregar a respeito deste livro, nós atentamos para isso, né? Pela amizade bonita, né? No caso, daquela nora ali, daquela nora para sua sogra, a qual ali, no caso, aquela mulher ali já de idade, tinha perdido seu marido, tinha perdido seus 2 filhos, e no caso ficaram ali 3 mulheres sozinhas, né? No caso, porque ambas também eram viúvas. Então, nós sempre atentamos para falar a respeito dessa grande amizade que Noemi ali, no caso, Ruth tiveram. Mas, né, irmãos, hoje, quando eu estava ali lendo a palavra para aqui trazer para os irmãos, o Senhor, né, irmão, sempre fala ali conosco. Então, quando eu estava lendo, o Senhor veio ali a palavra no meu coração, falando assim, que Ruth, no caso, né, irmãos, Noemi era aquela mulher, que era a mulher de Elimeleque. Este homem era ali da cidade de Belém, juntamente com Noemi, que era sua esposa. Então, no caso, né, irmãos, eles saíram dali da terra deles, que era a terra de Belém, e foram para uma cidade pagã. No caso, que era Moabe, onde aqui a palavra de Deus nos diz que essa cidade vinha ser uma cidade ali que tinha uma maldição, porque ela tinha nascido, essa cidade, Moabe, dali de um cesto de Ló com uma das suas filhas, né? Isso aí, no caso, até aqui, no caso é outra pregação. Mas tinha uma cidade, no caso, aonde não era dela. Então, Ruth, naquele momento, disse para Noemi que não, que ela não voltaria, que ali ela iria junto com Noemi, para onde quer que ela fosse, que no caso ali ela só separaria, no caso de Noemi, no caso de morte. Mas aqui, irmãos, o que me chama a atenção é o compromisso, irmãos, que o Senhor tem para conosco, para com a família e para com a nossa vida. Porque aquele homem, mesmo ali, ele sendo saído da cidade dele, que era Belém, e indo por uma cidade de Moabe, que era uma cidade amaldiçoada, mas o Senhor, irmãos, ele tinha um compromisso com aquela mulher que era Noemi e com aquele homem, mesmo ele havia morrido, porque aquela família ali era uma família que pertencia a Belém. Então, irmãos, o Senhor, de alguma maneira, ele ali, irmãos, ele não desamparou. Mesmo ali eu creio, porque a Bíblia não relata muito bem por que aquele homem tinha saído ali da cidade dele para ir para aquela outra cidade. E naquela outra cidade ali, no caso, creio eu que ele só recebeu, no caso, irmãos, derrotas. Porque ali ele mesmo morreu e aquela mulher ali ficou viúva e sozinha. Mas ali, a partir do momento que ela reconheceu, irmãos, ela voltou. E Ruth, né, irmão, no caso, ela não conhecia o Senhor. Noemi sim, ela já conhecia, porque ela era da cidade de Belém. Então ela já conhecia o Senhor, ela já conhecia as maravilhas que o Senhor fazia. Então ela voltou ali para um lugar aonde ela sabia que naquele lugar ali, irmãos, era um lugar onde tinha um Deus, aonde tudo poderia fazer. Então, irmãos, quando ela voltou para aquele lugar, a Bíblia relata que as pessoas olharam para ela como as viúvas eram vistas naquele tempo, né? Porque no dia de hoje, irmãos, uma mulher ficar viúva é muito comum. Como minha mãe mesmo ficou viúva com 46 anos. Minha mãe ficou viúva com 46 anos, com 4 filhos. Mas ali ela já trabalhava. Meu pai morreu com câncer de novo com 45 anos. Então minha mãe ficou viúva muito nova. Mas ali no qual ela já trabalhava, né? Então é muito diferente. Nos dias nesses dias aqui, aonde a mulher, no caso ali, irmãos, ela tinha uma dependência total sobre o alimento dela, era dado ali através dos homens. Então, irmãos, essa mulher, o que me chama a atenção, primeiramente, que Noemi, ela teve, no caso,
caso, a humildade de voltar ali para Belém. Ela não ficou pensando, questionando, não, eu vou voltar ali para aquele lugar. No caso, as pessoas vão me olhar e vão dizer, olha, aquela mulher que saiu daqui foi para outra terra, olha de que maneira ela está voltando. Ela está voltando ali sem os filhos, ela está voltando ali sem o marido, ela saiu, irmãos, daquela maneira e está voltando totalmente de outra. Mas Noemi, irmãos, ela não assentou para isso. Ela sabia que naquele lugar, irmãos, era um lugar onde havia um Deus, onde um Senhor poderoso, onde o Senhor tinha uma promessa naquele lugar, porque ali era uma terra Belém, era uma terra de promessa. Então, irmãos, ela não pensou, ela teve a humildade. Tanto que quando olharam para ela, olharam para ela com misericórdia, com compaixão, porque sabia que ela estava voltando, irmão, de uma certa maneira derrotada. Mas ela não permaneceu daquela maneira, porque, irmão, não importa de que maneira nós estamos, não importa de que maneira nossa família está, mas a partir do momento que nós nos voltamos para o Senhor com sinceridade, com nossos corações, irmãos, abertos para o Senhor, verdadeiramente, irmãos, a nossa família, a nossa situação, ela não permanece da mesma maneira, porque isso, irmãos, é palavra, porque o Senhor, irmãos, Ele vela pela palavra dEle, para que essa palavra, ela venha se cumprir na minha vida e na tua. A partir do momento que nós nos armamos, que nós nos humilhamos, que nós não olhamos, irmãos, para aquilo que a pessoa vai falar, para aquilo que o outro vai dizer, porque ela poderia dizer, Noemi poderia dizer, não, eu não vou voltar para Belém, porque foi daquele lugar que eu saí, e aqui eu só recebi derrota, porque aqui eu enterrei o meu marido, aqui eu enterrei os meus filhos. O que as pessoas daquele lugar vão dizer? Agora que ela está desta maneira, é que ela está voltando. Não, irmãos, ela não olhou para nada disso. E aí, com uma atitude simples, irmãos, que foi atitude simples, aonde naquele lugar havia ali um homem que, no caso, tinha posses, e havia ser, no caso, parente do marido dela, e ali eu creio, irmãos, que orientada pelo Senhor, ela foi ali no caso, guiando ali aquela nora, e aquela nora também ali de alguma maneira se compadeceu. Eu creio, irmãos, que nada é por acaso, porque às vezes, né, as pessoas falam assim, a outra é ingrata, a outra era dessa maneira. Não, irmãos, porque o Senhor tinha um propósito, e era com Noemi e era com Ruth. Então tudo tem um propósito, porque o Senhor de alguma maneira olhou para Ruth e viu que aquela mulher, mesmo sendo nascida numa cidade, irmãos, que era amaldiçoada, uma cidade ali, irmãos, que eles não eram escolhidos, mas ela tinha um coração, irmãos, também de quebrantamento, porque às vezes nós olhamos e vemos pessoas assim, meu Deus, quantas pessoas estão às vezes na presença do Senhor, mas têm vidas, irmãos, de derrota, vidas ali, irmãos, que nós não vemos nada acontecer, nada de bom, mas muitas das vezes, irmãos, as pessoas não têm a humildade, não têm aquele coração quebrantado, e o Senhor, irmão, quer que nós estejamos um coração quebrantado, voltado para Ele. Senhor, eu errei, mas eis que aqui eu voltei, eu me conserto. Quando as pessoas estão perambulando, que nós encontramos por aí no caso, que são desviadas, mas aquelas pessoas, irmão, no caso, não tem um coração quebrantado. Como outro dia eu vi uma menina ali no mercado, onde ela vinha muito aqui, quando era época do pastor Evandro, aquela menina tinha ali um dom muito grande ali de trazer a palavra. Sempre o pastor Evandro pedia a ela para trazer a palavra, até em campanhas, e ali naquela loja também ali em cima, quando nós ficamos, teve uma campanha, e aquela irmã pregou vários dias ali, e aquela irmã estava ali, irmã, numa situação que eu não reconheci pela aparência dela,
e ali no caso eu estava ali fazendo umas compras, e ela ali muito sem graça, estava ali com algumas coisas nas mãos, e ela me perguntou se eu poderia pagar uns alimentos para ela. Aí eu falei, irmã, pode trazer aqui, pode passar ali, quando eu passar minhas compras, eu passo ali as compras das irmãs, da irmã, e ela me falou, aí eu conversei com ela, falando se ela estava ali igual a alguma igreja. Aí ela, não, porque essas terras estão todas contaminadas, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, irmão. Nós não temos que olhar para o homem, não temos que olhar para a atitude humana, nós temos que olhar para o Senhor, porque esse sim, irmão, esse sim que é o dono das nossas vidas, é o dono das nossas causas. Esse, irmão, se pode ter certeza, se a gente, irmãos, abrir o nosso coração, verdadeiramente entregarmos a nossa vida para com Ele e seguirmos a Tua palavra, irmãos, tomar posse da palavra do Senhor e viver, irmãos, o Senhor de maneira alguma. Ele vai nos desamparar, irmãos, porque, irmãos, ao Senhor a palavra dele vai se cumprir, mas nós vemos pessoas ali, né, irmãos, ali pessoas amarguradas, entristecidas. Porque eu saí daquela igreja porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, pastor falou isso, a irmã falou aquilo, aí eu não vou mais, não foi orar na minha casa. Irmãos, quantas pessoas não vieram dessa maneira, perambulando por aí, né, irmãos, andando, aí, irmãos, o Senhor ele não pode fazer nada, mas a partir do momento que nós pegamos, irmãos, essa palavra, como essa mulher, ela ali estava numa situação de derrota, mas ela, irmãos, não pensou duas vezes em voltar para o lugar aonde ela tinha certeza, irmão, que tinha um Deus que era todo poderoso, que tudo podia fazer, porque aquele lugar onde ela saiu, irmãos, era um lugar de promessas. Então ela não olhou para isso, tanto que quando ela chegou naquele lugar, ela mesmo falou que ela era uma mulher amargurada, porque ela estava ali amargurada, ela estava ali entristecida, porque quem não ficaria entristecido, irmão, de enterrar o marido, né, e os dois filhos, né? Então, de alguma maneira, claro, lógico, ela voltou com o coração entristecido, mas ela não passou por tudo aquilo, mas ela voltou ali, irmãos, para aquela cidade onde ela sabia que tinha um Deus que era todo poderoso, onde ela tudo podia fazer. E o Senhor, irmãos, ele tem esse compromisso com a família, mas o Senhor, irmãos, ele só pode fazer porque a própria palavra diz que tudo é possível, mas só para aqueles que creem. Porque o Senhor, irmãos, as pessoas olham e às vezes julgam e falam que aquela família está destruída, porque aquela mulher ali, irmãos, aos olhos humanos, de nenhuma maneira, se a gente olhasse e falava, meu Deus, a situação dessa mulher está muito grave, mas o Senhor, irmão, quando Ele entra, Ele nos dá a estratégia, Ele nos dá a força, Ele vai ali nos revelando, e aquela mulher ali foi ali usando ali a sua nora para se aproximar daquele homem, e ali, né, irmão, Ruth teve ali um filho, né, irmãos, que era ali de uma ali de uma genealogia, né, irmãos, que foi a genealogia ali de Davi. Então a grande importância que teve, né, irmão, essa mulher, apenas por um gesto ali dela ter voltado, e de Ruth também, irmãos, ter ali no caso, né, irmãos, aberto o coração pelo amor que ela tinha pelaquela sogra, que creio que Ruth era mais nova, né? Porque se ela era nora, ela deve ter pensado, não, como eu vou deixar, né, minha sogra viúva voltar, né, sozinha, eu ainda sou mais nova, tenho forças para trabalhar, né? Ela poderia ter pensado dessa maneira, ela deve ter pensado. Então, o Senhor, irmãos, mesmo ela sendo ali daquela cidade, não conhecendo ali, né, o Deus Altíssimo, que é o nosso Deus, né, porque aquela cidade onde ela era ali de deuses estranhos, mas aquela mulher dela tinha um coração disposto, irmãos, a adorar
Senhor, porque o Senhor, Ele olha, Ele sabe, aquele irmão que vai ter ali a humildade, que não vai virar as costas simplesmente, irmão, por uma má palavra, por qualquer coisa que acontece. Às vezes a gente vê a pessoa lá no mundo, nem parece, nem tem vestígio às vezes que aquela pessoa um dia conheceu o Senhor. Será que o Senhor nunca fez nada pela vida dela, para ela, no caso, virar as costas? Mas, meus irmãos, o Senhor, Ele mostra aqui nessa palavra que Ele, meu irmão, mesmo que no caso ela veio ter saído ali, creio eu, pela submissão, né? Porque as mulheres ali tinham uma submissão muito grande pelo marido, creio que o que aquele marido disse, vamos para aquela outra terra. Ela teve que acompanhar o marido dela, né? Talvez ela nem quisesse sair daquele lugar, que era ali a terra do Senhor, mas ela saiu, mas ela teve ali no caso a humildade de voltar. E o Senhor, irmão, não decepcionou Noemi. O Senhor não desamparou Noemi. Aquela mulher ali, ela pôde cantar o hino da vitória na velhice dela. Porque o Senhor, Ele vem, irmãos, para que a palavra dele se cumpra nas nossas vidas. Porque as viúvas eram vistas assim. Até no tempo de Jesus, lá na frente, quando aquela mulher também, viúva de Naim, né? Ali no caso, ela também ia enterrando o seu filho. As pessoas olhavam e falavam, coitada, tudo ali acabou, porque ela é viúva, né? E no caso, quem deveria sustentar ali era o filho, e agora ela está levando o filho dela, coitada. As pessoas, meu irmão, a primeira atitude que tem é olhar, ver ali aquela família daquela maneira e diz, coitada. Nada ali no caso poderia acontecer, mas, irmãos, aquela mulher ali passava com o seu filho, mas ela, né, irmãos, se deparou com aquele que era o dono da vida, que ele tudo podia fazer, e que com apenas uma palavra, a vida dela, irmãos, mudou, se transformou, que com apenas uma ordem, ela deu ordem para que aquele menino se levantasse, e ali no caso, irmãos, alegrou o coração daquela mulher e aquela família, aonde eles olhavam e diziam, coitado, aquela família ali acabou, aquela família ali, irmãos, novamente teve vida. Então, irmãos, muitas famílias, no dia de hoje, nós podemos ver, né? Quantos filhos, meu irmão, desobedientes, quantas pessoas sendo enterradas, que hoje, meu irmão, nós vamos no velório, e quantas pessoas novas ali sendo enterradas pela desobediência, porque, né, irmãos, é a primeira mandamento com promessa, né? Honrar pai e mãe para que se prolongue seu dia na terra. E hoje, né, irmãos, quanta rebeldia. Então, quantas mães ali, irmãos, chorando, né? Porque os seus filhos ali não obedecem, e quantas pessoas olhando e falando, coitada, achando que a família, irmãos, está destruída. Não, irmão, mas basta um irmão com um coração ali aquebrantado, com um coração com disposição a estar aberto ali, irmãos, para o Senhor. Basta um, e o Senhor, irmãos, com certeza, irmão, pode ter certeza que o Senhor vai se fazer cumprir a tua palavra na tua casa. Basta que seja uma pedra, não importa, mas se a gente tiver verdadeiramente o nosso coração voltado para o Senhor, o mesmo Deus, irmão, que deu ali alegria a Noemi, que aquela mulher ali no caso, ela voltou para aquele lugar. Talvez, não esperando nada, simplesmente eu vou voltar para a minha terra, para o meu lugar, né? Ela talvez estivesse esperando nem muita coisa acontecer, mas o Senhor, Ele sempre nos surpreende. Ele nos dá muito mais, irmão, do que nós podemos imaginar. Às vezes pedimos, né, algo tão pequeno, mas o Senhor nos dá algo muito grande, muito mais, irmão, do que nós pedimos. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração e nos aquebrantamos
o nosso coração para o Senhor, como aquela mulher, ela não ligou para nada daquilo, que ia voltar, que as pessoas iam comentar, que as pessoas iam falar, nada disso. Ela simplesmente sabia que naquele lugar tinha um Deus, que tudo podia fazer pela vida dela, porque era a terra dela, era o lugar dela, e ela já tinha ouvido falar, irmãos, de grandes coisas do Senhor. Então ela teve a humildade de voltar para aquele lugar, e o Senhor fez ali, irmãos, na vida de Ruth, de Noemi, né? Muito mais do que todas as duas podiam esperar. Então esse, irmãos, é o mesmo Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. É aquele, irmãos, que pode fazer pelas nossas vidas, pela nossa família, muito mais do que às vezes pedimos e podemos imaginar. Mas para isso, irmãos, nós temos que abrir o nosso coração e verdadeiramente crer e dizer: Senhor, eis-me aqui. Não olhar só para a circunstância, porque às vezes olhando para a circunstância, irmão, começamos a desanimar, mas olhamos para o Senhor, para o seu poder e ter a certeza que Ele é aquele, irmão, que tudo pode fazer, que Ele é o dono do milagre, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da nossa casa, Ele é aquele, irmão, que tem o poder de tudo nas mãos dele, porque às vezes olhamos e achamos: Senhor, isso está fora do controle. Não está. A partir do momento que estamos orando, estamos pedindo, estamos colocando na mão do Senhor, irmãos, Ele está no controle de tudo, e Ele sabe por quê, Ele sabe de que maneira, Ele sabe de que maneira conduzir. Basta estarmos sensíveis, irmãos, à voz do Senhor, como aquela mulher estava. Ela estava sensível, atenta, tudo aquilo que o Senhor deu aquela estratégia. E ali, irmãos, ela foi uma vitoriosa, e aquela família dela, irmão, de alguma maneira, no caso, ressurgiu para a honra e glória do Senhor. E esse, irmãos, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus das nossas vidas. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a oportunidade.